Minha diretoria, novidades no caso Cuca, que é um caso de 1989, nós estamos discutindo ele amplamente em 2023, mas é o que tem para hoje, porque é o seguinte, apareceu um advogado lá na Suíça, né, dando uma entrevista para o UOL, dizendo que aquilo que o Cuca sempre bancou e que jamais foi desmentido, por outro lado, de que a menina não teria reconhecido o Cuca, não é verdade. Então esse advogado, que foi advogado da família, apareceu dizendo que ela reconheceu o Cuca como um dos estupradores, ele fala, que ele foi condenado e que havia o sêmen do Cuca no corpo da garota. Aí ele lista até depois, ele lista os crimes pelos quais o Cuca foi enquadrado. E não tem o estupro, isso aqui é interessante, né? É só o fato da menina ser menor e tal. E aí eu achei meio confuso ele chamar o Cuca de falar de estupro e não ter na condenação o estupro. Qual que é a pica disso aqui? Qual que é a dificuldade? Ninguém tem acesso ao processo. Então é o dito pelo não dito. Porque a gente não tem como pegar, como se tratava de uma menor, etc, etc. Também faz 30 anos e eu não sei qual que era a regra do jogo lá na Suíça na época. Ninguém consegue pegar o processo e botar as claras. Então por isso que a gente fica nesse jogo de, o Cuca está dizendo aqui há muitos anos, no Brasil, publicamente, que ele não foi reconhecido pela garota e jamais houve uma contestação do lado de lá. Então, deve ser isso, né? E agora, sem aparecer o processo, que eu acho que continua não podendo, eu não sei, não consigo entender, nem se fosse no Brasil não seria claro para mim como é que funciona esse negócio de ser menor de idade. Se for um crime contra o menor de idade, é para sempre que não pode aparecer, só enquanto ele é menor de idade, ou ele precisa provar, o que precisa? Essa menor de idade ela pode aparecer hoje e falar se ela quiser, ou não sei como é que funciona. Eu sei que essa garota nunca falou, a gente não sabe quem ela é, porque ela era menor e agora ela não é, né, evidentemente. Agora ela já é uma mulher que deve ser casada com filho, sei lá eu, e talvez ela nem queira, né, esse tipo de mídia para ela, a gente tem que entender. Mas nunca houve alguém do lado de lá desmentindo o Cuca nesses anos todos. E agora o UOL fez uma entrevista, eu não vou nem conseguir falar o nome do advogado aqui, deixa eu ver se eu vou conseguir. Willy Egloff. Possibilidade de eu ter errado, o nome é gigantesco, mas enfim. Advogado que acompanhou a vítima durante todo o processo. E ele disse que o Cuca foi reconhecido como um dos abusadores. Nas aspas dele está estupradores, eu não sei se aí foi uma tradução correta do UOL ou se ele realmente disse isso. Nas condenações do Cuca não aparece estupro, aparece o negócio de ser menor de idade. E diz que tem, né, no exame lá do IML da época lá, o sêmen do Cuca no corpo da menina. Se isso for verdade, se desmonta com força a tese do Cuca. De dizer, olha, eu não participei, eu não transei com ela e eu não fui reconhecido pela garota. O Cuca sempre se defendeu com isso. E a gente, evidentemente, sem acesso ao processo e sem ninguém do lado de lá jamais rebater, então é isso, ok. Agora aparece o advogado e fala isso. Esse advogado tem acesso ao processo, afinal de contas ele era advogado. Eu não sei se ele precisa apresentar isso ou não. Eu sei que agora ficou uma situação difícil para o Cuca, que o Cuca ou vai peitar, bater de frente. E eu não sei se o Cuca consegue bater de frente e trazer o processo à tona. Esse é meu ponto que eu estou tentando explicar aqui e não sabendo explicar porque eu não sou advogado. Mas se o processo ficar escondido, ou seja, a gente vai ficar vivendo da palavra de um contra o outro e a gente nunca vai saber. Porque o Cuca está dizendo uma coisa. O advogado apareceu depois de alguns anos, porque o Cuca não fala isso de hoje, fala isso há muitos anos, e disse outra coisa. E isso foi noticiado no Brasil durante muitos anos dessa maneira. E também jamais alguém do lado de lá desmentiu. E agora o cara apareceu e desmentiu. Mas se a gente não tiver acesso ao processo, vai ser o quê? Então a gente vai ter que acreditar na palavra de um e de outro? Tipo, não tem como alguém ter uma conclusão ou alguma coisa que se bata o martelo? Se a menina, por exemplo, a menina não quer aparecer, a menina não quer falar. Vamos supor, né? Imagino eu. A gente vai ficar com a versão do advogado, com um processo que não pode mexer e com a versão do Cuca. Aí é foda, porque o que a gente faz? A gente condena o Cuca, não condena, isso é uma loucura, gente. Tem que ter um momento aí em que alguém lá da Suíça, sei lá, eu fale, isso aqui é verdade, isso aqui não é. Porque senão a gente vai ficar numa situação aqui difícil. Agora, eu tô esperando o que o Cuca vai dizer. Porque pela primeira vez o Cuca foi, depois de todos esses anos, apareceu alguém do outro lado para dizer que o Cuca não estava falando a verdade. Agora o Cuca tem um problema. Porque agora ele está sendo confrontado. Durante esses anos todos, do Galo, em todos os lugares que ele esteve, quando ele falava essa versão, nunca surgiu nada de lá. O que faz, evidentemente, por obviedade, todo mundo entender. Bom, deve ser verdade, porque
Se ninguém do outro lado abre a boca, é porque é verdade, né? E obviamente que essa notícia mundialmente, né, o Cuca é treinador de time grande, então deve ser verdade. Aí dessa vez aparece o advogado e diz o contrário. Então agora, cara, eu acho que a gente tem que esperar o Cuca, porque se eventualmente o que esse advogado estiver dizendo for verdade, o Cuca vai ter mentido a respeito da menina, da relação sexual, e aí o Cuca tá bem fudido e merece. Porque aí ele pagou, ele jogou um all-in fudido. E aí ele perdeu. Né? Um all-in você pode ganhar tudo, mas você também pode perder tudo. E aí o Cuca pode se fuder, porque aí ele vai passar por um estuprador e mentiroso. Embora, só para deixar claro, evitando até problemas para mim, não esteja na lista de condenações o estupro. Pelo menos do que eu li aqui, não tá o estupro, tá o fato da menina ser menor. Mas que teria acontecido a relação entre o Cuca e a menina. Então, já desmente uma dose do que o Cuca estaria falando. E a outra é que a menina não reconheceu o Cuca e o advogado está dizendo que sim. Só que assim, o que a gente faz agora? A gente espera o Cuca responder, provavelmente o Cuca vai se defender disso, vai dar a versão dele. Mas em que horas que entra o processo pra gente ver ou pra que alguém esclareça? Vai ficar complicado, cara, porque o Corinthians vai se ver obrigado a demitir o Cuca, se for, né? Porque vai aparecer, tem uma pessoa lá falando que você tá mentindo, eu vou ter que tirar você daqui. E aí o Cuca vai fazer o quê? O Cuca vai expor o processo? Não sei se o Cuca pode fazer isso. Se for verdade, claro. Ou o Cuca vai bancar a palavra dele e ficar sendo eternamente até o dia da morte do Cuca, a palavra dele contra a do advogado que apareceu agora, e a gente não vai saber nunca o resultado dessa história. Olha que bosta que ficou a situação. Pra mim, acho que pra maior parte das pessoas, era fato que houve um problema, o Cuca tinha sido colocado no bolo, mas que a menina não reconheceu o Cuca e que ele não transou com ela. Acho que pra maior parte das pessoas era isso que vem há muitos anos sendo dito pelo Cuca e jamais foi contestado. Agora aparece um cara, dá uma reviravolta e diz que foi nada disso, que tudo que está sendo noticiado é verdade. Então, assim, além de colocar o Cuca numa situação de mentiroso, coloca o Cuca numa situação de até articular, né? Porque fala, pô, Cuca, quantas vezes o Cuca não foi naturalmente na televisão aberta, Rede Globo, caralho, televisão grande pra caralho, e falou pro mundo a versão dele. E bancou que a menina não reconheceu ele, que não teve relação. Como é que agora aparece um cara e fala que tem a relação, que tem a prova de que teve a relação, e que a menina... Porra, ficou difícil agora. Então, ou o Cuca tem algo para se defender, ou então os dois vão aparecer na televisão e vão dizer o seguinte, ó, eu tô dizendo isso, o Cuca vai falar, eu tô dizendo aquilo, eu falo assim, e o processo? Os dois vão falar, então, não, ninguém pode ver o processo. E fudeu, nós vamos passar o resto da nossa vida sem saber porra nenhuma. Aí é foda, entendeu? Mas eu tô bem curioso para saber se o Cuca vai manter o que ele falou, se ele vai peitar, ou se o Cuca vai eventualmente parecer e falar, o cara tá certo, eu menti minha vida inteira, sei lá eu. Mas aí o cargo de técnico do Corinthians fica bem próximo de estar vago, né? Essa reviravolta aqui pode mudar consideravelmente o rumo do Corinthians na temporada e a carreira do Cuca nem se fala. Mas agora vamos esperar o Cuca, né? Assim como o advogado falou, vamos esperar para ver o que o Cuca vai falar.